Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como construir um negócio com high ticket com Sandro San. Bom, Sandro já vendeu mais de 100 milhões de reais em contratos e o maior contrato que ele fechou foi de 1 milhão de reais. Maior que 1 milhão de reais. Empresário, investidor e treinador, consultor de negócio mais bem pago do país, autor do livro Armadilha das Vendas Complexas, organizador do Congresso de Consultores e co-organizador do maior congresso online de autoconhecimento do país, o CONAD. Sandro, obrigado demais pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente, cara. Obrigado você pelo convite aí, um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. Muito bom. Depois de tanto tempo a gente não se vê, né? Pois é, né? Deve ter, foi antes da pandemia, né? Tem pelo menos uns 4 anos. Foi, tem uns né? 4 anos, tem uns 4 anos. Que legal, Você cara. era outra que pessoa legal. naquela época, né? Evoluiu um pouquinho. Ele mudou um pouquinho nesse tempo, né? Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast e sócio da Growth Machine. Tá preparado, Léo, pra gente ir pro high ticket, cara? Sim, prazer imenso desse podcast aqui. Vou aprender muito, com certeza. Cara, engraçado, Sandro, assim, antes da gente começar, a gente estava justamente falando dessa questão do grande desafio, né? Que é você migrar de um produto de ticket menor, que normalmente você não tem tanta preocupação com o suporte, com a entrega, para um produto de high ticket. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, a Zorro, tá? A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio de produtividade para ajudar empresas a crescer e a prosperar. Para você conhecer melhor o Zorro e até mesmo adotar ele na tua empresa, a gente está deixando o link aqui na descrição desse episódio, ou então você pode jogar no Google Zorro, Z-O-H-O, e conhecer essa empresa sensacional que está popularizando o acesso à tecnologia para as pequenas e médias empresas, tá? Sandro, cara, conta pra gente assim, como é que você descobriu esse mundo, tanto do marketing digital quanto do high ticket? Como é que você chegou, né, nesse universo? Boa. Cara, eu tinha uma consultoria de vendas, né? Eu tinha alguns negócios, na verdade, um deles era uma consultoria de vendas, e eu estava fazendo consultorias para alguma empresa Unimed, White Martins e coisas desse tipo. E eu comecei a atender um cliente, foi a BizStart, estava falando até contigo, né? A BizStart estava, inclusive, foi logo quando eles lançaram aquele o Eduz, né? Que hoje virou uma plataforma e tal. E eu estava lançando a BizStart e eu comecei a receber uma demanda de startups querendo consultoria. Não tinha como atender aquela galera. Eu falei, pô, preciso criar uma forma. A capacidade de pagamento deles é muito menor. Exatamente, né? E tempo também, né? Não vale a pena, enfim. E eu falei, bom, preciso criar uma solução que atenda esse público. E quando eu comecei a me interessar por buscar infoproduto, né? E eu comprei um curso de um cara que foi até engraçado, porque ele mandou um e-mail. Eu comprei um curso dele sobre criação de riqueza, um curso de prosperidade, um curso financeiro. E eu achei mal barato, porque ele mandava um e-mail, tinha meu nome no e-mail, né? E eu falei, cara, como é que esse cara sabe o meu nome? Que tecnologia! Que tecnologia! O cara manda meu nome personalizado, aquilo me deixou, né? E eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer esse negócio. Eu comecei a caçar, ele lançou um curso online. Eu comprei o curso dele achando que ia esperar mandar e-mail com o nome das pessoas. Acabou que ele não ensinou isso no curso. Foi frustrante. Mas logo na sequência eu entrei nesse mundo, conheci muita gente, conheci o JP, do Hotmart, né? Uma galera... Era tudo mato, né? É tudo ali, né? O HC, do HC Investimento, que agora vive de blog, enfim. Conheci uma galera ali. E a galera começou a falar do Érico, né? O Érico tinha acabado de fazer um evento, que era o Ignição Digital, e estava lançando um produto chamado Insider Digital, que era uma assinatura. Você pagava ali acho que R$200 por mês. E nessa assinatura, todo mês ele publicava uma entrevista e tinha uma comunidade. Aí eu comprei essa assinatura. R$200 por mês? R$200 por mês. Caraca. E olha que você tem 10 anos, hein? Já era caro. Não era barato, não. Era um preço. E, cara, nessa entrevista ele começou a entrevistar vários players americanos, europeus, que trabalhavam com infoproduto ali e tal. Tinha uma comunidade dentro da própria ferramenta que a gente conhecia a galera. E tinha gravação do Insider Digital, do evento, do Ignição Digital, que era o evento que ele havia feito. E nesse evento, ele tinha ensinado lá como é que você mandava o e-mail com o nome das pessoas. O Érico, naquela época, tinha um clique-e-mail, né? Então, ele falava muito de e-mail, porque ele vendia a ferramenta. E eu aprendi a mandar e-mail com o nome das pessoas. Enfim, e a partir daí eu comecei esse projeto de lançar um curso online, né? Foi quando eu escrevi o Armadilha de Vendas. Falei, bom, eu precisava fazer uma isca para poder trazer as pessoas. E eu comecei a escrever, eu queria escrever um relatório e tal. Acabou virando um livro, que foi o Armadilha de Vendas. Fiquei 3 meses escrevendo esse livro. E fiz
3 meses depois que eu tinha comprado esse produto, isso foi início lá era um tipo mês de fevereiro, março, abril, março, mais ou menos na época como agora. Eu fiz um webinário e lancei o meu primeiro programa, que era um programa chamado PROVE, Programa de Profissionalização em Vendas. Né? Era um programa de vendas que mais tarde virou um curso chamado Vendedor de 1 Milhão, que era um curso onde eu ensinava venda B2B. A gente estava falando agora, eu ensinava venda B2B nesse curso. Então, basicamente, eu comecei assim. Tem um passo lá atrás, né, que eu não conto muito, mas você sabe que em 2007 eu vendi e-book no Mercado Livre. Né? Eu trabalhei muitos anos comprando e vendendo empresa, e eu recomecei minha vida em 2007. Em 2007, quando eu vou recomeçar, eu comecei vendendo e-book no Mercado Livre. Então, eu tinha meio que uma coisa de vender infoproduto, mas no Mercado Antes Livre. da técnica. Antes Mas, de tudo isso. Eu não sei se é uma história que você gosta de contar, mas uma coisa que eu sempre ensino nos meus treinamentos é que a informação, né, quando você está usando o teu neocórtex, você salva o dado de acordo com a temporalidade com que ele aconteceu. Né? Então, quanto mais recente é a informação, mais fresco está essa memória na tua cabeça. Quando a gente fala de um evento emocional, você está salvando esse cara no teu sistema límbico. E, por consequência, não tem uma correlação com a temporalidade, e sim com a intensidade emocional que esse fato te causou. Então, se eu te perguntar para qualquer pessoa onde você estava no 11 de setembro, eu me lembro, eu estava na casa da minha avó, eu vi lá aquela cena e eu pensei que fosse um filme, né? Eu falei, que filme é esse? Que era um filme. Né? Eu pensei que fosse um que filme é esse, essa hora e tal? E a gente viu que era o atentado. Você contou uma história de um incidente complexo, né? Que te motivou e você emocionou todo mundo. Você lembra dessa história? No encontro do Bogado. Cara... Você assistiu o falecimento de alguém que morava próximo de você e que era seu amigo... Sim. Lá... Essa história ela é muito boa, cara. E você falou que foi isso que te motivou a buscar a mudança, porque você via numa realidade muito ruim. Lá atrás, né? É que você perguntou sobre o negócio do high ticket, né? Sim, eu estava trazendo esse contexto. Mas me lembra disso, cara, porque quando você começou a contar, esse Você negócio lembra veio disso? na minha cabeça. Não, cara, porque assim... Às vezes, quando a gente fala que vende high ticket, muita gente olha, chega até a ser engraçado e acha que você, tipo, tudo sempre foi fácil para você, que você, sei lá, né, nasceu em berço de ouro e tudo. Você seja de uma família rica. Seja uma família rica, né? Né? Enfim, é muito engraçado isso. Para mim é muito engraçado isso porque eu vim de uma realidade muito pobre. Minha família morava numa favela aqui no Rio de Janeiro, né? E na minha época, inclusive, as pessoas falam que o Rio de Janeiro hoje em dia é violento. Eu, na minha época, achava que era muito mais violento. Porque era comum, por exemplo, lá onde eu morava, você ter guerra de traficante o tempo todo. Você também, de onde eu morava era onde o fundador do Comando Vermelho morava. Caraca. Né? Só para você ter ideia. Então, assim, todo mundo queria invadir ali para pegar o cara o tempo todo. Então, era guerra o tempo inteiro. Não tinha paz. Você não tinha paz. Eu lembro que eu morava num apartamento, era um conjunto de prédio, um conjunto habitacional. Eu morava num prédio, eles invadiam muito a casa de baixo, porque tinha alguma ligação ali com o pessoal do movimento. E eu ficava a madrugada inteira, eu passava andando de um cômodo para o outro com medo, porque eu tinha medo de dar um tiro e a bala furar e subir para cima. Né? E me acertar. Então eu ficava a noite inteira indo para um cômodo para o outro. Tipo assim, eu via que eles estavam num lugar, eu ia para o outro, porque era uma gritaria, eles davam tiro dentro do apartamento. Meu Deus. Então aquilo era meio que desesperador. E, enfim, eu tinha... E aí quando eu tinha lá 10 anos de idade, eu estava um dia em casa, no prédio de frente, assim, tinha uma família, né, que eram vizinhos, amigos nossos. O filho eram dois garotos que moravam nesse apartamento em frente. E aí o mais novo começou a chamar. Eu chamei minha mãe e falei assim, olha, ele está chamando, lá aconteceu alguma coisa. Aí nós corremos, atravessamos e fomos para o outro apartamento que era em frente ao nosso. Né? Era um corredor, né? Um conjunto. E quando a gente chegou lá, o irmão dele, que era um colega meu, tinha decidido jogar o lixo fora e começou um tiroteio e uma bala acertou ele. E ele caiu e ficou ali embaixo. E a gente estava no segundo andar e era muito baixinho. Então você ficava aqui, você via o garoto caído lá, né? Que tinha sido atingido. E você não podia ir lá, porque era muito tiro, né? Tava uma guerra ali tudo, e a mãe dele não conseguia ir. E eu ficava muito agoniado ali de ver a mãe dele ali parado, olhando ele, e não podia fazer. Isso era véspera de Natal. Era dia 23 de dezembro. Nossa. Né? Então era uma data muito ruim, né? E, enfim, acabou aquela confusão toda, o pessoal foi lá, né? Mas ele não sobreviveu, ele enfim, não conseguiu se resistir ali.
no dia seguinte, a gente saiu dali, meus pais foram passar o Natal fora, porque não tinha condição de passar ali, porque estava uma guerra enorme ali naquele momento. Eu lembro quando a gente voltou no final do ano, tinham 7 corpos na lixeira do condomínio, onde a gente estava. Meu Deus. Você vê que era violência, né? Você já viu tipo Cidade de Deus, assim, aquelas coisas, né? Parecia a Guerra da Síria, cara, era surreal. Enfim, e estou dizendo para eles fazer o seguinte, eu tinha muito medo, né? Eu falo assim, eu cresci com muito medo, eu era uma criança muito medrosa, né? Primeiro que eu queria sair dali, eu falei, mãe, vamos sair daqui, porque eu não aguento ficar aqui, né? Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de matar meu irmão qualquer hora, eu tinha um irmão mais novo. E minha mãe falava, não, a gente não tem dinheiro, não tem como sair daqui, como é que a gente vai sair daqui? E aí eu costumo dizer que assim, isso para mim foi muito impactante, porque eu falei, bom, eu preciso arrumar dinheiro. Então, né? Então O seu problema é esse? Eu preciso arrumar dinheiro, porque eu não tenho como ficar aqui, né? Então, eu tinha muito medo de ser pobre, né? Porque a pobreza para mim era um sinal de violência, era um sinal de não ter uma opção. Né? Então, toda vez que eu lembrava da mãe do meu amigo querendo ir embora e não podia ir porque eu não tinha dinheiro, para mim era assim, você não tem dinheiro, você não tem opção, você não tem escolha. Né? Então, eu tinha muito medo de ser pobre. Eu tinha muito medo de morrer como se não tivesse vivido. Porque eu via muitos casos de muitos amigos meus morriam e eu achava que a vida era muito, sabe, como se não valesse nada. Porque as pessoas morrem, amanhã está todo mundo comendo, bebendo, saiu, como se não tivesse ninguém existido. E eu falei, cara, deve ser uma coisa louca, né? Porque se você morre e vai para algum lugar, você vê uma vida que não tivesse existido, parece que não existiu, né? Como se você nunca tivesse passado pela Terra. E eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo, né? De um dia morrer e não fazer falta nenhuma, né? E, cara, eu tinha muito medo de ser infeliz, porque eu falava, a vida é muito curta, você não sabe quando você vai embora, né? Eu falo, não dá para você ficar estressado, tenso, nervoso e não dá para você ser infeliz. Você tem que ser feliz, porque não dá, você não sabe quando acaba, né? E eu realmente via isso, assim, não é uma figura de linguagem. Eu via, para mim era muito claro que você não sabe. Porque eu via pessoas o tempo todo morrendo. Então, você falou um dia e no dia seguinte ela não estava mais lá. Então assim, era muito real, não era tipo assim, né, uma coisa que você fala, as pessoas às vezes falam isso, mas para mim isso era real, eu via isso acontecer o tempo todo, né? Era uma realidade que eu estava muito presente. E eu comecei a trabalhar desde aí, né? Comecei a buscar fama, eu comecei a vir no Jornal Ferro Velho, né? Vendia plano de saúde, tipo, com 15 anos de idade, 14 anos de idade, vendia plano de saúde na rua, plano de saúde de clínica, essas clínicas populares, né? Eu ia lá, vendia plano de saúde, eu atravessava, eu pegava o trem, vinha para a cidade e tentava, assim, andando aqui na cidade, tentar arrumar um emprego. Então, eu fiz de tudo, assim, né? E tive uma sorte, ou uma deucidência, como eu gosto de falar, né? Um dia eu vim aqui na cidade, eu vinha muito para o centro porque eu procurava emprego de boy, de contínuo, que era o que eu achava que dava para fazer com 15 anos de idade, e nos anúncios de jornais falava assim, ó, tem que conhecer as ruas do centro. E eu não conhecia a rua do centro, porque eu morava era muito longe, morava 1 hora aqui do centro. Então como é que eu conhecia as ruas do centro? Então eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou procurar emprego e vou decorando as ruas. Porque aí eu faço as duas coisas, eu vou procurando emprego e vou decorando as ruas. E aí a hora que perguntar se eu conheço as ruas do centro, eu conheço as ruas do centro. E eu vinha para cá, ficava rodando aqui procurando emprego, né, com 15 anos. E numa dessas, eu passei aqui na Buenos Aires, número 48, na época ali tinha uma agência do Banco Real e em cima ficava o RH do Banco Real. O antigo Banco Real, né? Depois virou o Banco Alfa e tal, né? E depois veio Santander. Que tinha um RH do Banco Real. E eu lembrei que eu tinha um amigo que ele veio fazer uma inscrição para contínuo e ele falou, olha, eu fui na Buenos Aires 48 no Banco Real. Aí eu passando, né, em frente. Eu estava vindo do Mosteiro de São Bento, eu tinha me confessado no Mosteiro de São Bento, estava descendo no Mosteiro de São Bento, passei ali. E eu falei, cara, ali eu vou entrar ali. Aí eu entrei e tinha assim, né, uma vaga para trainee de auxiliar. Aí eu não sabia o que era trainee, né? Não falava inglês. Né? Deve ser bom, né? Palavra bonita. Cara, eu não queria saber o que era. Assim, tipo, né, eu olhei, né, não tinha que ter experiência, não tinha que ter nada, era jovens. Né, trainee, tinha que ter no mínimo 15 anos e tal. Eu falei, cara, vou fazer. Me inscrevi no processo seletivo. Eu comecei a fazer vários testes nesse processo, foi uns 2 meses. E, no final das contas, eram 200 inscritos, ficamos 12. Eu entrei, fui um dos 12 que foi aprovado no processo. E, quando foi aprovado, aí eu fui entender o que era o trabalho. Que, na prática, na verdade, você era para ser um gerente da agência, né? Com o nome de trainee e tal, mas o banco fez um... Já viu aqueles projetos que tem, assim, tipo, do Estado Islâmico, que pega, assim, os jovens e armas? Era tipo isso. Saca? Tipo isso. Eles pegaram 20 jovens no Brasil inteiro, adolescentes, na verdade, não jovens, adolescentes no Brasil inteiro, com entre 15 e 17 anos no Brasil inteiro, treinavam essa galera e essa galera ia para a linha de frente do banco para poder vender os produtos do banco. Né?
E eu tava ali, né? Teu primeiro emprego foi vendas. Emprego assim, né? Formal foi vendas. Aí eu fui lá, tive que comprar um terno, né, e tal. E era muito, muito louco, muito diferente para mim, né? Você imagina, você pega um cara da favela que vai sair para trabalhar para um banco, né, e vai aconselhar sobre dinheiro às pessoas. Paradoxo, né? É muito... Eu falo assim, pô, se você conhece síndrome do impostor, cara, síndrome do impostor, eu nasci com ela, né? Já estava ali... E aí eu comecei, cara, a trabalhar na agência bancária. Só que no meu primeiro mês, primeiro salário que eu recebi, eu tive meio que um pânico, porque eu falei assim, eu me dei conta do que estava acontecendo, porque eu ganhava muito bem, eu ganhava 5 salários mínimos, mais os bônus, e era mais do que meus pais juntos ganhavam, né? Era muito dinheiro. E eu falava assim, cara, se eu perder esse emprego aqui, eu vou fazer o quê? Porque quando eu peguei aquele dinheiro, eu falei, o que eu vou fazer se eu perder esse emprego? Vou trabalhar onde? Qual outro emprego eu vou arrumar? Com essa opção, né? E eu me deu um pavor, cara. Me deu assim uma crise de pavor. Eu lembrei de um livro que eu tinha lido, do Og Mandino, que era o maior vendedor do mundo. Cara, eu amo esse livro. Eu amo o Og Mandino. O Og Mandino é um dos meus ídolos. Os 10 pergaminhos, cara. Genial, né, incrível, cara? Incrível. Eu tinha lido... E você tinha lido esse livro já nessa época? Já. Eu lia muito, cara. Eu li Exame com 10 anos de idade, 11 anos de idade, tá? Caraca, que legal, Começou cara. cedo, né? Não, eu lia muito, porque eu adorava ler. Sempre adorei muito ler. Você que tá ouvindo esse podcast, se você ainda não leu O Maior Vendedor do Mundo, você Tem que para agora, pausa, tá? Não tô preocupado com a retenção. Abre a Amazon e compra. Agora, mais importante do que você ler O Maior Vendedor do Mundo é você praticar a regra lá dos 10 pergaminhos e fazer exatamente o que ele manda. Se você fizer isso, você vai virar o melhor vendedor que tu já viu na tua vida, porque esse livro ele é muito forte. Muito forte. Você sabe que eu chorei na última página? Você se emocionou ou não? Cara, me emocionei muito, né? Eu tenho 2 livros do Og que são muito importantes para mim. Um deles, inclusive, eu digo que mudou minha vida, que é o Maior Milagre do Mundo. Eu não li. Lê esse, cara. Assim, isso. Ele é cristão, com certeza, né? Cara, acho que né? Mas o Maior Milagre do Mundo é uma história muito... Eu não vou te contar aqui, que senão a gente vai ficar aqui, enfim, mas... Eu li, só li, cara. Li que é muito, muito legal, né? Inclusive é uma história que eu acho que foi muito copiada ao longo dos anos. Sério? É uma história de... É uma história de um... Vou ter que falar. É uma história de um cara que ele vai lá, ele encontra um mendigo e ele se relaciona com esse mendigo no momento ruim da vida dele e depois descobre que esse mendigo nunca existiu. Entendeu? E só que esse mendigo deixa um memorando para ele, que é um memorando de Deus, que é tipo os pergaminhos, assim, que tem um monte de paradas escritas. É muito massa o livro. Essa história Cara, vou te falar. É muito incrível. O Maior Vendedor do Mundo... O único livro que fez isso, além do Maior Vendedor do Mundo, foi O Alquimista, que consegue concluir a história na última página. Ele fecha a história inteira na última página com uma surpresa que eu fiquei. Que eu acho assim... que o Alquimista é muito inspirado ali na coisa dele, inclusive. Você né? acha? Eu acho. Eu sempre achei. Quando eu li, eu sempre achei. É porque o Alquimista também, ele fecha o ciclo inteiro na última página. E é uma história muito longa, de muita dor, de muita luta, de muita superação. E na última página... Fecha o ciclo. Cara, faz sentido. Né? Tudo Já fecha. o Og Mandino, cara... E tinha uma coisa, enfim, tinha uma coisa no Og Mandino, que é um trecho que é um trecho da Bíblia, que ele fala assim: quando alguém te chamar para caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele 2. Tá lá no E eu lembrei desse trecho quando eu estava com esse problema no banco. E eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer para ser indispensável? Como eu posso me tornar uma pessoa que o banco nunca vai querer mandar embora? Né? E eu perguntei para minha chefe na época, como é que eu faço para o banco nunca me mandar embora? O que eu tenho que fazer, exatamente o que eu tenho que fazer para eu nunca ser mandado embora? Ela falou assim, isso é fácil, você bate meta. Se você bate meta... banco você tem meta super agressiva, né? Se você bater meta, o banco não manda embora quem bate meta. Eu falei, é só bater meta? Só você bater meta. Inocente. Então tá bom, né? E aí, cara, eu entrei numa vibe que, assim, eu trabalhava muito. Eu passei muitos anos, assim, nas minhas férias eu ia pro banco. Tipo, eu ficava do lado de fora. Eu ficava em frente do banco, no bar do banco, trabalhando. Pra você ter uma ideia. Eu fui, acho que, o único gerente do banco que chegou a trabalhar em 3 agências, simultaneamente. Eu ia para uma, saía para outra, voltava, ia para outra. Para pegar mais cliente. Para pegar mais clientes. Né? E você batia a meta? Total, porque eu queria fazer uma coisa que ninguém fazia. Eu tinha, nessa ideia de ser insubstituível, né? Eu queria estar num nível que era, tipo assim, indiscutível. Eu bati 200% da minha meta, né? E isso era... Cara, você tem uma ideia? Eu trabalhei na Agência Campos Afonso, e a Agência Campos Afonso é uma agência
do banco, que elas são muito difíceis de trabalhar, porque é uma agência onde você tem muita pessoa física, são 4.000, na época pelo menos eram 4.000 contas de pessoas físicas, e o produto que mais paga no banco é o seguro, né? O seguro é onde você tem a maior meta, é o produto mais rentável para o banco, né? Para o gerente de banco vender, então é o principal produto que todo mundo fica de olho para um gerente na agência ali. E assim, não tinha muito como eu vender esse produto dentro da agência, porque imagina, pessoa física, o cara já tem seguro da casa, já tem seguro de vida, já tem seguro, alguém tem seguro de carro, já tem, você não tem que fazer mais, você não tem que vender mais para essas pessoas. E era uma agência que todo mundo já tinha seguro, o cara era militar, abria a conta e já abriu para fazer um seguro. Então como é que você vender para esse cara? Como é que eu bater minha meta para esse cara? Eu tinha um baita desafio, e era a minha primeira agência que estava lá. E eu fiquei quebrando a cabeça, como é que eu faço, como é que eu vou fazer para bater meta, vender seguro para esses caras? Os caras têm seguro, né? Já tem. E aí, bicho, eu sei que na região dos Afonsos tem o Hospital dos Afonsos. Eu fui um dia no hospital e comecei a olhar e falei, cara, aqui tem um monte de cirurgião, os caras fazendo um seguro das mãos desse cara. E aí eu inventei um seguro de mãos, cara, entendeu? Fazer seguro da mão pro médico, né? Para os médicos fazerem seguro ali tal, das mãos. Mas não existia o produto? Porque não, na época era um seguro normal. Era um seguro normal, era um seguro normal. Assim, na minha época, só para cara, tu já era copyright nessa época, né, cara? Eu tava com vendas, né, cara? E assim, qual o lance, cara? Hoje em dia, o seguro é uma coisa que todo mundo contrata muito fácil. Vai na internet, contrata. Na minha época, fazer um seguro, você tinha que fazer uma análise atuarial, um cálculo atuarial. Eu na minha formação, eu fiz curso de análise atuarial. Então, eu fazia cálculo atuarial para analisar o risco e tal, para poder montar uma apólice de seguro de incêndio. Hoje em dia você vai contratar, você vai lá no aplicativo, tu contrata. Na época não, você tinha que... É tudo na hora, o computador faz. Você tinha que fazer uma conta, tinha um departamento, tá? Então não tinha bilhete de seguro, isso não existia. A seguro era um documento que você fazia uma análise e tal, então não era como é hoje. Aí eu fui lá no banco, aí me sacou essa ideia, cara, vou fazer isso. Eu fiz um cálculo, montei lá um seguro. Você sabe que a segunda coisa que eu fiz para bater essa meta, eu tinha um cliente que tinha escola. Eu falei, cara, ele tem escola. Pô, e se tivesse seguro para essas crianças, cara, que estão na escola? Não tinha seguro educacional, né? Eu acho que eu fui o primeiro cara fazendo seguro educacional no Brasil. Você conheceu a escola a fazer seguro para as crianças? Fazer seguro para as crianças. Seguro de transporte, seguro nas crianças. Não existia seguro educacional naquela época. Você fala, não existia esse produto. Cara, deixa eu só pegar um ponto aqui. Tem duas coisas importantes que ele falou, né? A primeira coisa é que você pegou o medo e significou ele numa outra direção, né? Você pensou assim, cara, eu tô ganhando mais do que meu pai e minha mãe junto, né? Eu posso me desesperar, que foi o que você fez no primeiro momento, mas eu posso me tornar indispensável, né? E ele foi, primeiro de tudo, fazer uma análise. Cara, qual que é o problema da maioria das pessoas que estão em vendas? Elas levam a vida como se ela fosse infinita e não tem problema eu ser mais um. Nesse momento, você tomou uma decisão e falou, eu vou ser indispensável. Agora, pensa só, da galera que está ouvindo a gente agora, que atua em vendas, quantas vezes você tomou essa decisão? Quantas vezes você decidiu jogar num ponto onde poucas pessoas jogam? Aí você já me falou que você, cara, lá atrás, que não tinha essa cultura de venda de alta performance, de vendedor estudioso, você já tinha lido o maior vendedor do mundo, você trabalhou em 3 agências diferentes e você, a todo momento, estava ali, cara, médico, seguro da mão, escola, seguro da escola, buscando oportunidade. Cara, não tem como você não ter resultado. Não é o copyright, não é o lançamento, não é o marketing digital, é a tua mentalidade. É atitude. Mas para mim não tinha opção, não tinha como dar errado. Tipo assim, não existia opção de dar errado, tá entendendo? Não tinha, tipo assim, não tinha outro emprego para eu arrumar aquele lugar, não tinha outro lugar para eu ganhar aquilo. Né? E mesmo assim tu ainda ganhava mais, né? Porque você tinha comissão, então você arrebentava ainda mais ainda. Eu tinha comissão, tanto que o que me levou a sair do banco foi isso. Porque chegou um momento em que eu fui trabalhar na diretoria do banco. E quantos anos? 20 anos, mais ou menos. Caramba! Era você e um monte de cara velho. E aí, quando eu cheguei lá, cara, né, era na... Cara, e o Banco Real era uma coisa muito legal. Eu lembro que quando o Santander comprou o Real, eu fui sócio de uma empresa de software e a gente ajudou na migração da fachada. Né? O Santander a tirar a fachada Real e botar a fachada Santander. E uma coisa que eles elogiavam muito era a cultura do Banco Real, né? Que era muito boa, né, cara? Sim, era muito boa. Tinha um concurso de ideias novas, que era um curso que premiava quem tivesse ideias novas. Era um banco que estimulava muito a cultura, muito assim. E o Banco Real era um grupo, que ele tinha, no meu tempo, 96 empresas. Rádio Transamérica, você pertenceu ao Banco Real, Hotéis Transamérica, pertenceu ao Banco Real, empresa do mundo inteiro, inclusive. Né?
Então, você tinha uma possibilidade de você ir para qualquer lugar. Então, eu aprendi assim, muito do que eu faço hoje, que eu vejo hoje, tá vindo de lá, né? Vem do que eu aprendi no banco. A ideia, por exemplo, de uma coisa que eu nunca esqueço, cara. Eu lembro quando o Banco Real lançou um produto, lançou uma empresa nova, que era a Transcheque, que era um tipo um cheque, sabe, cheque cardápio, né? Que você vai alimentação, né? Era a Transcheque. E aí eu falei, pô, o banco lançou uma empresa nova, cara, vou ver se eu consigo ir para lá. Né? Porque eu queria sempre caçar uma coisa a mais para eu fazer. E aí eu fui lá, né? Vim aqui para a cidade, a sede do banco estava aqui, né? Na Presidente Vargas, aqui nessa esquina. E eu fui lá em cima e tal. E eu, enfim, me apresentei e conheci o presidente da empresa, né? O cara que era responsável por essa empresa. Eu falei, pô, legal, como é que funciona tudo? Eu descobri que a empresa era 2 pessoas, era ele mais um. Eu falei, pô, mas como assim? Cara, porque ele falou, cara, ele era um gerente de uma agência, o banco pegou ele, colocou ele para ser o presidente dessa empresa e trouxe um outro gerente administrativo para cuidar da parte administrativa. Então, era ele na venda e o outro cara na entrega, né? Na parte de administrativa ali do entrega. Como é que funcionava a operação? O banco tem um canal, uma massa de distribuição gigantesca. Os gerentes de agência vendem os contratos para os clientes, fazem toda ali a parte, né, de comercial na ponta, né? O fechamento final ficava com esse presidente, ele fazia lá a amarração total da coisa toda, assinava os contratos, pegava o contrato, o administrativo processava aquilo. Como é que era processar aquilo? O administrativo pegava o contrato, olhava, encomendava para a gráfica para poder fazer os cheques e mandava direto entregar para os clientes. Quer funcionário para quê? Você precisava de funcionário. Você não tinha funcionário para fazer o quê? E aí, você conseguiu ir para lá, não? Não, eu acabei desistindo, porque não tinha onde, não tinha o que fazer ali, né? Mas quando eu fui trabalhar na diretoria, eu fui num cargo de gerente regional e eu ficava do lado do diretor-geral do banco, né? Que eu achava que era o Deus para mim, né? Falei, pô, os caras, né? O cara ser diretor do banco era, né? Mas eu ganhava muito dinheiro de comissão. E quando eu cheguei lá e eu descobri quanto ele ganhava, eu descobri que eu ganhava quase igual a ele. Só de comissão. Só de comissão, porque ele não ganhava comissão. Ó, aprendizado, tá? Cargo de vendas é o único cargo que você pode ganhar igual ao presidente da tua empresa. Pô, aí eu falei, cara... E aí isso me desmotivou muito. Aí eu comecei a falar, pô, vou empreender. Vou empreender, vou abrir negócio. Porque ali você atingiu um teto. Pra mim meio que foi isso, né? Eu falei, não vai fazer sentido aqui. Tipo, eu vou ficar aqui mais tantos anos para poder ganhar X a mais, não faz sentido, é melhor empreender. E aí eu comecei a buscar forma de poder, de investir. Eu já estudava muito sobre investimento ali. Comecei a buscar formas de poder investir e tal. E aí eu estava olhando para isso, aí eu comecei a olhar para fora do banco, né? Porque até então eu olhava tudo, as oportunidades estavam todas dentro daquela estrutura, comecei a olhar para oportunidades fora. E aí um dia eu tinha ido num cliente, no Jardim América, e esse cliente tinha um mercado lá, e era uma época que estava em falta de cerveja no Rio de Janeiro, né? Antes da inclusão da inauguração da Fábrica da Brahma. E aí eu estava nesse cliente, e esse cara estava uma pilha de cerveja, caixa de cerveja Brahma, vendendo R$18 a caixa. Eu lembro que naquele dia eu fui para casa e aí eu cheguei de noite, eu parava sempre quando eu chegava à noite assim, eu parava no final de semana, eu parava numa praça com alguns amigos, a gente conversava, tomava uma cerveja num trailer que tinha perto. Aí eu tomei a cerveja, na hora de pagar, eu falei assim, quanto vai, a menina, quanto é? Ela falou, R$1,50. Eu falei, pô, R$1,50 eu fiz a conta, né? Eu falei, pô, R$1,50, uma caixa com 24, R$36 a caixa, né? E eu tinha visto 18, né? Eu falei, pô, mas tá cara essa cerveja, né? Ela, não, você não tá caro, não. Eu falei, pô, tá caro, pô. Eu sei o preço da cerveja, você tá bem caro aqui. Ela, não, a cerveja tá em falta, é difícil, não sei o quê. Papai começou a falar da dificuldade que tinha de encontrar cerveja. E ela falou que ela não tinha como comprar cerveja, porque ela ainda tinha que pagar aí no frete para ir buscar, não sei onde. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se eu trouxer para você cerveja aqui, você está pagando quanto? Ela pagou 24 a caixa. Se eu trouxer para você aqui R$24, você paga? Ela, pô, eu pago. Quantas caixas você compra por semana? Eu, 10. Toda semana você me compra 10 caixas. Ela, compra 10 caixas. A R$24, R$24. É só trazer você aqui. Eu só trazer para mim aqui. Eu falei, tá bom. Eu saí dali, cara. Eu fui andando até... Andei uns 3 quilômetros. Todo bar que eu entrava, eu perguntava, e aí, tudo bem? Você tem cerveja aqui, cara? Você compra de onde? Se eu trouxer para você aqui 24, você compra de mim? Compro. Quantas caixas você quer por semana? Aí tal. Naquela noite eu terminei com 200 caixas de cerveja encomendadas por semana. Aí, cara, só que eu tinha um problema, né? Onde eu vou conseguir a caixa? Eu não entendia nada de cerveja, de bebida, né? Não tinha engradado, não tinha caminhão, não tinha nada, né? Absolutamente. Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava de 8 às 6 no banco, né? Então, aí eu tinha um problema. Foi um problema bom, né? Aí eu falei, cara, e agora, né? Aí eu, catei um cara que tinha um negócio de um frete. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte... Vou te dar aqui uma rota, você faz essa rota,
Você vai recolher os engradados, porque você tinha que recolher todas aquelas caixas, né? Você vai recolher esses engradados, você vai levar até um lugar que eu te dar o endereço, tu vai descarregar, vai arrumar um ajudante, né, claro, vai descarregar, vai carregar, vai voltar, vai entregar tudo nessa rota, e à noite, quando eu chegar do trabalho, eu passo aqui, te encontro, a gente já faz um acerto. Tá bom, tá bom. E aí assim eu comecei uma distribuidora de bebida. Né? E aí eu vendia, cara, né? Sei lá, nem lembro mais quantas, mas muitas Mas caixas. você começou a ganhar mais na distribuidora do que no banco? Cara, eu não me lembro assim, se eu ganhava exatamente mais, mas eu tinha vários negócios. Eu comecei a fazer vários negócios como esse. Porque não me ocupava tempo. E a minha premissa, Thiago, era você assim. arrumava sempre alguém ali para fazer o... A minha premissa era arrumar fonte de renda, arrumar negócios que funcionavam sem mim. Esse sempre foi o modo como eu operava, como eu pensava. Eu preciso construir coisas que vão funcionar sem mim. Que não vão... Inclusive, eu lembro que muitos anos depois, eu conheci o Marcelo Germano, e o Germano falou para mim assim... Eu falei, o que você faz, Germano? Ele falou assim, não, eu ajudo donos de pequenas empresas a construir empresas que funcionam sem ele. Eu lembro que eu pensei assim, mas alguém tem empresa que só funciona com ele? Tipo, era muito longe assim, para mim, porque eu estava muito acostumado nessa mentalidade de que a empresa tem que funcionar sem você, não vai depender de você. Você tem que criar sistemas, processos, equipe, lideranças, enfim, coisas que vão fazer com que aquilo funcione e você tem que montar tudo e sair da frente das pessoas. Quando você pediu demissão do banco, você já tinha uma renda maior do que a do banco? Então, cara, já tinha uma renda maior do que a do banco, mas aí é que vem o problema. Que quando eu pedi demissão do banco, eu pedi para empreender, me dedicar mais aos negócios. E eu estava com uma ideia de comprar uma franquia de uma empresa de São Paulo, que estava chegando no Brasil, e tinha alguns clientes que já atendiam no Brasil, e eu pedi demissão para fazer esse negócio. Nessa época, eu tinha vários negócios que eu já tocava, mas eu achava que eu precisava fazer uma coisa que fosse mais estruturada, né? Sei lá, não queria mais um depósito de bebida só. Eu achava que eu precisava ter uma marca, uma coisa que fosse mais assim. Então, uma franquia me parecia uma opção interessante. Me juntei com mais 2 amigos para fazer isso. Eu pedi demissão, fiz todo o processo. Aí eu comecei a vender minhas participações nos negócios que eu tinha, recolher alguns investimentos que eu tinha. E um dos negócios que eu tinha muito dinheiro investido, eu tinha 2 negócios que eu tinha bastante dinheiro investido. Um era uma empresa de factoring, que ficava aqui no centro, que trabalhava com agências de automóveis na Tenente Magalhães, aqui no Rio. E o outro, além da pós-bebida. E o outro era uma fábrica de peças de moto, que eu também tinha investido uma grana lá, com esses caras. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a vender minha participação na distribuidora de moto, na empresa de moto. Um belo dia, o meu sócio nessa empresa me deu 2 cheques, me comprando a minha parte, né, nesse negócio. Me deu um cheque para datar passando o seguinte, falei com ele uma terça-feira, me deu um cheque para outra terça-feira. E eu passei na casa dele num sábado, cheguei lá e descobri que ele tinha se mudado. Pô, cara, se mudou? Estranho, né? Aí, pô, não achei ele e tal. Fui lá no depósito, na distribuidora de peça, vazio, nada lá. E a vizinha falou assim, ele foi embora, botou um caminhão aqui, ele viajou, sumiu. Falei, cara, não é possível. Foi embora. Eu comecei a rodar todo mundo que conhecia ele ali e tal, isso aqui. Nunca mais ouvi, né? E aí foi-se embora. E logo depois, e foi tipo assim, tudo no intervalo de alguns meses, tá? Logo depois, o governo lançou, isso, em 94, isso, né? O governo logo que começou o Plano Real, o governo lançou um projeto para reduzir a inflação, reduzir o consumo, ele limitou todos os financiamentos que eram em 36 meses em até 4. Né? Isso quebrou um monte de empresa financeira, inclusive a minha, que eu tinha ali. E aí, de uma hora para outra, eu fiquei sem boa parte do capital que eu tinha. Né? E aí me restou algum dinheiro, não tinha mais dinheiro para comprar a franquia que eu queria comprar. Aí eu falei, cara, vou ter que comprar um outro negócio, vou ter que fazer, né, algum outro negócio ali. Resolvi comprar uma pizzaria. Né? Uma pizzaria que tinha um show ao vivo e tal. Era tudo que o meu dinheiro dava para comprar ali mais, né? Mas ainda tinha um negócio de bebida ainda. Mas aí eu fui lá comprar essa pizzaria, entrei. Eu lembro que cheguei um dia lá, era um sábado à noite, e estava cheio de gente, a música ao vivo cheia de gente e tal. Eu falei, pô, isso aqui vai ser muito bom, cara. Tal. Eu gostava muito de barzinho, né? Eu falei, pô, vou transformar isso aqui num barzinho top. Eu vim para Tijuca, em bares, eu sempre falei, vou fazer um negócio maneiro aqui. No sábado seguinte eu comprei, que eu cheguei lá, não tinha ninguém. E aí passou um mês, ninguém não dava movimento no lugar, né? Ué? Eu falei, pô, cara, não é possível, o lugar O que aconteceu? O que aconteceu? E aí um cara que tinha um negócio perto, falou assim, olha, vou te contar uma coisa, cara, o Carlos que vendeu isso aqui, ele te dá uma volta.
isso aqui não dá ninguém, o movimento aqui é muito ruim. E ele pagou uma galera para estar aqui naquele sábado que você vê aqui. Cara! Para encher aqui. Eu falei, nossa, mãe do céu. Caraca, Aí... veio em grupo, né, cara? Você já viu aquele negócio? Já viu aquele, tem um negócio aqui na internet, né? Uma peça de teatro de Joseph Klimber. Era tipo isso, meu irmão. Eu senti o Joseph Klimber. Cada hora pedia uma parada. Não, mas você sabe que a gente gravou um podcast com o Rabino Pessar, né? E, cara, no judaísmo, eles têm essa cultura da roda girar, entendeu? Então ele fala que quando a roda gira e você tá embaixo, acontece isso, mas depois ela gira de novo e você sobe. Entendeu? Então faz todo sentido, eu concordo com isso. Bom, para piorar, né? Alguns dias depois chega um cara, um português lá, e fala para mim assim, tudo bem, você que está aqui? Eu falei assim, sou, isso aqui é meu. Eita. E eu quero de volta. Eu falei, mas como assim? Não, porque isso aqui tinha um contrato de aluguel, o contrato venceu, não quero renovar, né? E eu quero o prédio de volta. E aí foi embora a última coisa que tinha do negócio, né? Quero o local. Quero o local, né? Porque até então tinha um prédio, né? Mas venceu o contrato, ele não queria renovar mais o contrato. E, enfim. E aí a coisa toda foi para baixo. E aí foi... Aí você falou a coisa da roda, né? Que meio que a roda começa ali, né? Porque aí, de fato, aí eu perdi tudo mesmo. Porque eu já tinha vendido já a distribuidora para colocar nesse empreendimento. Aí realmente tudo ficou muito ruim. E eu comecei a procurar emprego de novo. Falei, onde eu vou ganhar o que eu ganhava no banco? Né? Não tinha onde eu ganhar aquilo. Aí eu achei um emprego de vendas. Né? Tinha um anúncio no jornal, né? Chamando jovens talentosos, querem ganhar dinheiro, pode ganhar até não sei quantos mil reais. Eu falei, cara, isso é para mim, né? Jovens talentosos. Aí eu falei, vou lá. Cheguei lá, aí eu fui com uma menina que era noiva na época, eu cheguei lá, era uma empresa aqui na Graça Aranha. E era uma empresa de venda, porta a porta. Vendia um curso de inglês porta a porta, que era uma empresa concorrente da empresa que o Flávio Augusto trabalhava na época. Caraca! Né? O Flávio Augusto trabalhava no Minimum System, e essa empresa concorrente. E era uma empresa que assim, você não ganhava nada, você ganhava só comissão de vendas. Você tinha que estar todo dia lá 8 horas da manhã, para uma reunião, a reunião era de 8 às 9, reunião de vendas. Né? Vendas, avaliação, uma reunião motivacional e tal, e você ia para a rua vender. Você não tinha telefone, você não tinha nada, você vendia na rua. Aí eu cheguei lá e o processo de recrutamento deles era esse. Você botava no jornal, a galera ia para lá, eles vendiam a oportunidade ali para você, mas não falavam qual era o produto. E aí, no final de todo aquele, né, ele mostrava o produto. Quando ele mostrava o produto, aí, cara, 2/3 iam embora. E eles falavam assim, olha, esse aqui é o produto, não tem comissão, não tem salário fixo, não tem ajuda de custo, não tem telefone para você ligar, não tem nada, né? Tipo isso. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir embora, mas dá para ganhar dinheiro. Quem quiser ir, pode ir embora. Aí, todo mundo foi embora. Eu me levantei para ir embora também. Falei, tá maluco, né? Vou ficar isso aqui, vou vender curso de inglês na rua, vai dar errado. Vou embora. Aí eu levantei para ir embora. No que eu levantei para ir embora, tinha um cara que, por acaso, morava no mesmo bairro que eu, estava também lá. Né? E a gente tinha se falado ali, ele começou a me segurar, conversando, e passou o tempo. Né? Era tipo 10 minutos para você ir embora e voltar para a sala, né? Não foi embora. E aí passou o tempo, e quando eu fui tentar sair ainda, o cara que estava apresentando a reunião, que era o presidente da empresa, estava conversando com a minha noiva na recepção. Eu fiquei sem graça também de sair. Aí voltei para a reunião. Quando eu voltei para a reunião, ele sentou e falou, agora vou dizer para vocês como é que vocês podem ganhar dinheiro com isso aqui. Aí chamou uma pessoa, que era uma mulher, chamada Leonor. Leonor, por favor, era uma argentina, quanto você ganhou no último mês aqui? Eu ganhei 4 mil reais. 4 mil reais, né? 4 mil reais, 30 anos atrás, né? Dinheiro pra caramba, coisa. muito dinheiro, né? Aí, e me retrasado? 3.800 reais. Eu falei, gente, se essa mulher falando enrolado desse jeito ganhou 4 mil, eu vou ganhar 20, né? Pra mim vai ser fácil isso, né? E tu já tinha tido treinamento de vendas, né? Eu falei, cara, isso pra mim vai ser fácil, assim, né? Aí eu entrei numa equipe de vendas, né? Eram equipes, eu tinha uma gerente de vendas, eu ia lá todo dia de manhã e tal. E primeira semana, treinamento e tal. Segunda semana, sai pra rua e eu não vendi nada. Né? Segunda semana, nada. Terceira semana, nada. Primeiro mês, não vendi nada. Cara, 2 meses eu não vendi nada, nenhum. Não vendia nada. Nada. E assim... E sem ajuda de custo. E sem ajuda de custo. E tipo assim, eu tinha pego dinheiro com minha mãe emprestar. Eu tava, tipo assim, já pagando tava... pra trabalhar. Pagando pra trabalhar. Eu cheguei num ponto que eu já não tinha dinheiro pra comer mais. Eu já não tinha, tipo assim, eu tinha que... Eu ia de manhã, eu não comia, deixava só jantar de noite. Né? Literalmente, não tinha para comer na rua, para estar na rua, comer sanduíche que fosse.
E eu tinha batido assim, tipo, assim, você começa a entender essas coisas, você vai chamar os amigos, né? Tipo um marketing multinível. Tu vai nos colegas. Eu tentei vender curso de inglês para meus colegas, né? Pro vizinho. Eu bati, tudo assim, e nada dava certo. Só que eu fazia uma boa apresentação de vendas, eu fazia toda aquela, sabe? Todo processo. Todo o processo. Tinha um processo, e assim, você tinha um treinamento com um processo, passo a passo, eu fazia tudo certinho. No fechamento, alguma coisa acontecia, eu ainda não fechava. O cara falava, vou pensar. E eu não concluía a coisa. E a coisa ficava, e eu não conseguia sair dali. E eu fui entrando num processo, né, muito de depressão mesmo, assim, né? Porque você imagina, né, essa coisa Altos toda. e baixos. Né? Altos e baixos. Chegou um momento em que eu não estava literalmente aguentando mais tanta porrada que eu tinha tomado naquilo ali. Porque até então eu tinha me segurado bem, né? Eu estava ali mantendo a vida. Mas chegou uma hora que eu não estava literalmente aguentando bem. Eu entrava no ônibus e chorava. Eu escorria a lágrima no meu olho, porque eu tinha 2 carros. Eu tinha 2 carros, eu emprestava carros para meus amigos, né, antes. Então eu começava assim, me dava assim uma tristeza assim muito grande. Não é pelo carro, tá? Não é pelo carro, mas tipo assim, pela situação. Pela situação que tudo aquilo tinha se tornado. E eu não via muito como sair daquilo, não estava vendo ali, né? E vendendo, não conseguia vender nada. Aí um dia eu saio aqui da cidade, vou aqui para a Central do Brasil, vou pegar o trem. Eu não tinha mais ânimo de ir para ninguém, não tinha nem mais em que lugar bater. Tipo assim, já tinha ido nos lugares que eu achava que podia ir, tinha entrado no banco quando eu trabalhava. Então eu não tinha assim muito o que ir. E eu cheguei na estação do trem, cara. E eu falei, cara, eu vou me matar, porque não tem o que dar mais, eu estraguei tudo, eu fiz merda pra caramba e tal, não tem mais saída. Aí eu chego na estação do trem e eu literalmente me preparei para jogar na frente do trem, né? De terno, com minha malinha na mão, parado em pé, tem aquela linha amarela ali, né? Pisei na linha amarela, fiquei esperando o trem chegar na ponta, falei, vou chegar aqui, quando ele estiver chegando em ponta, eu vou, me jogo aqui na frente. E nunca comecei a olhar, meio que minha vida passou assim na minha cabeça, né? Por aqueles segundos enquanto o trem estava chegando. E eu comecei a refletir e lembrar. E eu lembro que eu me perguntava assim, não tem mais... Eu cheguei no fundo do poço, não tem mais. Tipo, já foi piorando, não tem mais para onde ir. Já tinha brigado com todo mundo, né? Eu tinha ferrado um monte de gente que estava ali comigo nos negócios, por causa disso tudo. Mas quando eu pensei assim, que no turno... eu não tenho mais, eu lembro que eu pensei assim, você não tem mais nada a perder, você já perdeu tudo. Eu já perdi tudo. Quando eu pensei se perdi tudo, me deu um estalo, cara, que eu falei assim, porra, eu entendi por que eu não vendo. Aí eu voltei pro escritório. Voltei pro escritório, juro pra você. Eu cheguei no escritório e falei com a minha, você posso dar um telefonema aqui? Você não podia ligar lá dentro, né? Ela pode. Eu peguei o telefone, liguei pro corretor de seguro que trabalhava também aqui, amigo meu na época. Eu já tinha tentado vender curso de inglês para ele, não quis comprar. Eu tinha pedido indicação para ele. Eu falei assim, Haroldo, me dá aí o telefone, cara, de um cara que você conheça, que tem a condição financeira e que você acha que poderia comprar o curso de inglês, que eu vou vender para ele hoje. Ele falou, você tá maluco, pô, vou te dar um telefone de um cliente meu, porque ele tinha uns clientes que tinham dinheiro, né? Vou te dar um telefone de um cliente meu, cara, assim, pra você ligar e tal, o cara ficava me xingar e tal. Eu falei, não, cara, pode me dar. Ele, não vou te dar, você tá doido. Eu falei, rapaz, me dá o telefone, eu não vou dizer que foi você que me deu, não, pode me dar o telefone. Só quero o nome do cara. Aí me deu o telefone. Aí eu liguei para um cara, e era um cara que era diretor de um jornal aqui do Rio, sabe? Um jornal famoso aqui do Rio. Aí eu liguei para ele, e eu, alô, doutor fulano, tal, falando aqui é Sandro, tal, sou aqui da Cardinal, é na empresa, uma empresa americana, né? A gente tem, eu queria marcar uma reunião. E era um telefone, tipo, sabe aquele telefone que é telefone vermelho na mesa do cara, né? Tipo, imagina um diretor de uma empresa, né? Aquele telefone que dá só... Que ninguém tem, né? Uhum. E aí o cara, mas como é que você conseguiu esse telefone? Não, eu vou te falar. Eu falei, o que você quer? Sobre o quê? Eu falei, eu não posso falar. Você quer que eu te receba uma reunião, só me dizer o que é? Eu falei, não, infelizmente eu não posso. Porque se eu falo com ele que é hoje em inglês, óbvio que o cara não me recebe, né? Não, mas é um assunto do seu interesse, mas eu não posso dizer o que é. Você tá maluco. Eu vou marcar uma reunião com você, eu não te conheço. Né? Você está me ligando, você não está me ligando, eu te conheço, é uma coisa que você não vai me dizer o que é. Eu falei, mas é um negócio do seu interesse, você vai gostar, tenho certeza. Se sobe, você não me recebe. Ele, não vou te receber. E como é que você consegue meu telefone? Eu falei, eu faço um acordo com o senhor. O senhor me recebe, eu te conto como eu consigo o seu telefone. Aí ele, fechado. Aí eu falei, bom, a primeira venda eu fiz, que era a ligação, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, eu falei... foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, na reunião, né, ele tinha meio que... Foi no outro dia que eu marquei, tá? E aí ele tinha meio que esquecido. Sabe quando a pessoa te marca com o vendedor, esquece, né?
Alguém tinha que marcar. Esqueceu que tu marcou com o vendedor, né? Ninguém bota na agenda, né? Que marcou com o vendedor, né? Marquei reunião com o vendedor da Claro, né? Ninguém bota isso na agenda, né? Isso é verdade. O cara não botou na agenda, né? Não tinha na agenda dele. Eu cheguei lá, a gente tinha marcado às 9 e deu assim umas 10 para as 10 e ele não chegava. Aí quando nas 10 para 10 chegou esbaforido, assim. E eu tinha um script de vendas que durava 25 minutos, que incluía a apresentação do produto. Durava 25 minutos, só a apresentação. E depois o resto era negociação e fechamento, né? No meu roteiro. Aí eu chego lá, ele passa por mim assim e fala, você quem é? Eu falo, Sandro, a gente marcou e tal. Sandro? Eu liguei pro senhor. O rapaz do telefone. Para quem te deu meu telefone? Não, eu vou falar. Não, olha, você tem 10 minutos. Eu falei, pô, o roteiro tem 25, né? Eu tenho 10? O roteiro tem 25, eu tenho 10. Eu falei, não vai dar? Eu falei, pô, doutor, a gente tem que marcar outro dia, porque hoje não vai poder para mim, não. Eu tava já de saída também. Vamos marcar outro dia para a gente poder conversar, que esteja com mais calma, hoje não vai funcionar. Aí ele, 10 minutos? Não dá. Eu tô com pressa. Agora quem tá com pressa era eu, né? Eu tô com pressa, não dá pra gente marcar, não dá. Tá bom. Aí ele senta na mesa dele assim, né? Ele sentou, pegou aquelas agendas de mesa, né? Ele olha a agenda assim. Segunda-feira às 10, tá bom pra você? Aí eu te imagino, peguei minha agenda assim, olhei, em branco, né? Olha, segunda eu não posso não, posso ir na terça às 10. Aí ele, tá bom, terça-feira. Aí eu fui na terça. Aí eu chego lá, começo a falar com ele, e ele... Aí eu falei para ele que assim, né? Ele, como é que vocês... Fui explicar para ele, chega para ele, falei assim, olha, que a empresa... A gente consulta algumas pessoas da sociedade carioca, o seu nome foi citado aqui para poder conhecer esse produto, fui indicado. Eu falei para ele que o departamento de marketing nosso fazia um trabalho para poder buscar pessoas que queriam, né, que podiam conhecer aquele programa. E aí comecei a perguntar para ele sobre o inglês e tal, ele não respondia muito bem, sentado, de braço cruzado, muito assim... Né? Muito, sabe quando a pessoa está muito resistente? E aí eu pego, falo, converso com ele não fala nada, o tempo todo com o braço cruzado, não deixa eu mostrar nada, contrato, nada, ele manda tirar da mesa, tudo, uma conversa muito fria o tempo todo, eu perguntava, ele monossílabo, e aí, no final eu terminava meu roteiro de vendas fazendo uma ancoragem de preço, e depois eu entrava numa oferta. Eu não fiz oferta, eu fiz ancoragem e parei. Né? E eu falei, aí quando eu parei, ele falou assim, e aí? Eu falei, não, acabou. Ele, mas como assim acabou? Eu falei, não, acabou. Já, acabou. Aí ele, mas acabou? Eu falei, não, acabou. E tipo assim, né? Você não vai me vender nada, né? Aí eu falei, então, agora eu queria ouvir do senhor, o que você achou? E foi engraçado, porque ele descruzou o braço e fez assim na cadeira. Aí quando ele fez isso, aí o que você achou? Ele, eu achei muito bom, eu gosto muito, inclusive, eu falo inglês fluentemente, né? Morei 5 anos nos Estados Unidos, depois mais 3 anos em Londres, meus 2 filhos falam inglês, minha mulher fala inglês, né? E lá em casa, no café da manhã, a gente conversa em inglês todo dia. E eu vendendo curso de inglês. né? Aí eu me senti aqueles caras que vendem dinheiro para esquimó, né? Aí eu falei assim, nossa... E eu lembro que na hora eu pensei assim, cara, eu preciso fazer, eu não posso desistir. Eu só tinha esse cliente para fechar. De novo, só tinha essa chance. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Deve ser por isso que indicaram o senhor. Né? Alguém capaz de dar opiniões sobre inglês, né? Só o senhor mesmo. Né? E ele comecei a tentar achar uma forma, se tinha algum jeito de aquilo fazer sentido para ele. Né? Obviamente ele só ia comprar se ele de alguma maneira ajudasse ele em alguma coisa, né? E aí nessa conversa toda, em algum momento, quando ele fala essa coisa de que ele treinava o inglês de manhã para manter a fluência, eu falei, cara, o nosso produto, eu pensei, né, tem um benefício para isso. Que a gente tinha um aparelho que ele era um aparelho para treinar a fluência, justamente para as pessoas, né, não desaprenderem o inglês. Só que eu não tinha uma forma de entrar de novo no assunto com ele e fazer a oferta. Eu fiquei buscando essa forma ali na conversa, conversando, até que chega uma hora em que eu falei assim, mas doutor, me fala uma coisa. Você acha que a gente vai ter sucesso com o produto, que vai ser legal, né? Tipo assim, no Brasil? E ele é desses caras, sabe essas pessoas assim que moram nos Estados Unidos e quando tá aqui no Brasil, acho que tudo é ruim, né? Que tudo no Brasil é ruim, né? Aí ele, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que vocês não vão ter sucesso com isso, não. Eu falei, mas por que não? Rapaz, isso é uma empresa americana. Isso é um produto americano, cara. Entendeu? Isso é um negócio para você aprender inglês em casa. Sabe quem aprende quem estuda em casa?
Americano, cara. Brasileiro não estuda em casa, nem na escola. Brasileiro estuda, vai estudar em casa. Né? O brasileiro é preguiçoso, é indisciplinado. O americano não. O americano é focado. O americano é um povo... E aí começou a falar isso. Né? O brasileiro é preguiçoso. Né? O brasileiro não dá conta, cara, de fazer as coisas. Ninguém quer nada com nada. Né? Não é igual o americano, que é um povo obstinado para conseguir as coisas, né? Focado no resultado, capaz de realmente fazer acontecer. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu acho que você tem razão. Mas me fala o senhor acha que eu conseguiria aprender usando esse método? Aí ele falou assim, pô, eu? Pô, claro. Né? Claro. Falei, bom, vou fazer o seguinte então para o senhor. Aí eu puxo minha mala, abro meu contrato, boto na mesa e falei assim, olha, eu vou deixar o senhor comprar isso aqui agora, o senhor levar esse programa agora. E eu tinha feito uma coragem no valor X, né? Eu falei assim, não vai ser esse preço aqui, não precisa, né? Não é esse preço que o senhor falou, vai ser tal. Onde eu mando entregar? Aí baixei a cabeça e não olhei para ele mais. E ele foi me dando endereço, me dando tudo. Eu falei, agora tipo assim, agora vai ou vai, né? Eu já tinha feito tudo que eu podia até aquele momento. Aí ele me deu o endereço, me deu cartão de crédito na hora, você pegava cartão, ou pegava cheque e tal, né? E eu fechei a minha primeira venda. E naquele mês eu fiz 20 vendas. Entendeu? Aí a roda gira, a roda que o pastor falou gira. Mas o que você entendeu que você estava fazendo de errado? Cara, então, aí tem um mega insight, tá? Para mim, que é o seguinte, Thiago. Eu fui um garoto que teve muito sucesso muito cedo. Vamos falar assim, né? 15 anos, estou no banco, papapá. E aí eu olho, e o tempo todo eu trabalhei muito achando que eu tinha esse poder, essa força. Né? O tempo todo, eu me trabalhava o tempo todo, minha mentalidade para eu poder estar ali. Quando eu quebro e perco tudo, eu começo a achar que eu não tenho nada, que eu fiz merda, né? Eu estraguei tudo. E o que eu percebi, Thiago, é que todas as vezes que eu ia num cliente, eu tinha medo de dizer que eu era vendedor. Eu tinha vergonha de dizer que eu estava vendendo. Entende? Eu tinha vergonha que o cliente percebesse que eu estava vendendo, porque eu achava que se eu estivesse vendendo, era como se eu estivesse assim, pô, era como se alguém estivesse falando assim, cara, esse menino, pô, era tão inteligente, agora está aqui vendendo? Esse menino estava na diretoria de um banco, agora está aqui vendendo? Né? Coitado. E eu tinha, sabe? Eu tinha esse receio de que se eu estivesse vendendo lá na ponta, até a hora da apresentação ia bem, mas se eu estivesse negociando, vendendo, de que aquilo, de alguma forma, estaria transmitindo para a pessoa de que eu era uma pessoa fracassada. E eu não queria ser uma pessoa fracassada. Entende? Eu estava naquela... né? E quando eu olho e quando eu estou na estação de trem e que eu penso assim, eu perdi tudo, eu entendi que eu não tinha perdido tudo. Porque eu ainda tinha esse orgulho de achar que eu era melhor do que alguém. Entendeu? De achar que, nossa, né, que eu tinha que proteger alguma coisa. E como é que eu estava disposto a morrer para proteger alguma coisa? Não fazia o menor sentido. E na hora que eu tive essa iluminação, isso meio que desbloqueou para mim. Cara, e como você dominou o high ticket? Como que você entendeu essa ponta do high ticket? Tá, o high ticket foi o seguinte. Eu estava lá no Mastermind do Érico. E o primeiro encontro do Érico, o Érico traz um cara russo chamado Andrei Parabelo. Eu sempre gostei de vendas de alto ticket, era uma coisa desde o banco que eu gostava, porque o banco tinha um negócio do private, né, o cliente black, era uma linha que eu sempre gostava ali, estava meio que sempre trabalhando para isso ali. Mas o Érico trouxe esse cara, o Parabelo chegou e ele se apresenta falando, eu sou o consultor mais caro da Rússia. Eu era um consultor, eu tinha uma empresa de consultoria. E eu falo, pô, como esse cara é o consultor mais caro da Rússia, né? E ele fala ali na reunião. Termina a reunião, o Parabelo vira, a gente está numa rodinha com algumas pessoas, e ele começa a perguntar, o que você faz? O que você vende? Como é que é? E ele falava português, falava inglês? Não, inglês. E ele perguntou quanto eu ganhava, né, ali. Aí eu falei, quanto eu cobrava? Eu falei, eu era consultor e cobrava R$300 a hora. E ele falou, por que não 5 mil? O que te impede de cobrar 5 mil? E aí eu fiquei com essa pulga na outra da orelha, né? Eu falei, esse russo, filho da mãe, né? Pergunta isso, vai embora pra rua, pega o avião, vai embora. E eu fiquei ali com essa pergunta. Eu falei, caramba. Na época eu já tinha um curso, vendedor de 1 milhão, que eu cobrava R$2.000, e o meu time de vendas, porque eu vendia esse curso, né, no telefone, o meu time reclamava, falava, cara, mas isso tá caro, R$2.000 tá caro, ninguém não vai pagar 2.000. Aí eu volto e falei, cara, a gente vai vender uma consultoria por 15 mil. Vão ser 4 horas de consultoria e tal, 15 mil.
E meu time ficou maluco. Pô, você está maluco. Pô, a gente não vende por 2.000 o curso, vai vender consultoria, que é a mesma coisa do curso, né? Que era meu conteúdo, por 15, ninguém vai comprar. Eu falei, não, tal. E o russo falou, né? Aí ele tinha ensinado uma campanha, eu peguei e fiz uma campanha para minha lista, fazendo uma oferta, né, dessa consultoria. Uma aplicação, basicamente um e-mail ali, convidando as pessoas para uma aplicação, fazendo a oferta. Manda o e-mail, daqui a pouco recebe uma mensagem, um cara responde e fala assim, pô, Sandro, te acompanho aqui há algum tempo e tal, pô, vi aqui a tua oferta, achei bacana, legal. Agora é o seguinte, cara, nem fulano de tal, né? Aí falou o nome de um cara famoso no mercado, né? Que trabalhava com vendas. Nem fulano de tal cobra isso. Por quem você pensa que você é? Aí eu falei, cara... E aquilo me deu um choque, no primeiro momento, né? Eu falei, pô, cara, será que eu fiz alguma merda, né? Tô cobrando mais caro do que todo mundo no mercado cobrava, né? Meus concorrentes ali, né, cara? Mas... Logo depois, um outro cara mandou, falou, entendi como é que funciona, quero saber como é que é. Eu fiz 3 vendas nessa campanha. Eu falei, cara, isso funciona. Esse negócio funciona. E aí eu falei, aí eu lembro que eu respondi pro cara, né? Eu falei, depois que eu vendi, claro, né? Eu respondi para ele, fulano, você mandou uma mensagem perguntando para mim quem eu penso que eu sou. Eu quero te dizer uma coisa. Eu cobro caro, não é porque eu penso que eu sou melhor do que ninguém, porque isso não tem a ver comigo. Eu estou cobrando porque eu acho que aquilo que eu entrego, ele pode oferecer 10 vezes mais de retorno para quem está comprando. E eu acredito naquilo que eu estou vendendo. Agora, se essa pessoa que você falou aí, se ela não cobra isso, talvez quem tenha um problema seja ela e não eu. E aí eu voltei e, cara, eu comecei a estudar tudo, consumir tudo sobre High Ticket no mundo. E quando eu falo tudo sobre High Ticket, é assim, 5 pessoas no mundo que ensinavam High Ticket. Né? Tinha um parabelo na Rússia, tinha um cara na Austrália, tinha um cara na Inglaterra, tinha 2 caras nos Estados Unidos. Né? Eu comecei a consumir tudo desses caras, consumir. Comecei a aplicar isso para mim, para os meus negócios ali, para poder vender minhas consultorias. Comecei a vender consultoria de marketing digital, comecei a fazer negócios usando as coisas que eu estava aprendendo ali, mas era uma coisa sempre para mim, e etc. E até que em 2016 eu comecei uma mentoria de marketing digital, e eu tinha um aluno que não tinha resultado com nada, ele fazia lançamento, não tinha resultado, ele fazia perpétuo, não tinha resultado, ele não sabia o que ele queria, e eu decidi ensinar para ele aquilo que eu fazia. Ele fez uma campanha, ele sem experiência, sem conhecimento, sem nada, ele lançou um produto high ticket, vendeu, e eu falei, cara, acho que eu vou ensinar isso para outras pessoas. E eu resolvi fundar a Cliente Alto Valor em 2017, e desde então a gente começou aí a treinar e ensinar e a refinar e aperfeiçoar essa metodologia para ensinar a vender high ticket. E é a próxima febre do mercado, na tua percepção. Né, porque como o custo por lead está cada vez mais alto e os lançamentos não estão ficando de pé, está todo mundo correndo para aí, né? Eu diria para você que a gente está no high ticket chegando num momento que nem é um momento de meio que estabilização já quase. Eu acho. Tá? Eu acho que... Porque eu vi isso acontecer nos Estados Unidos. Lá em 2007, eu vi o high ticket começando lá. Tá? E eu acho que a gente meio que já veio passando ali por essa fase, nos últimos 2 anos ali, já veio muita coisa acontecendo ali. Agora está mais popular, mas sabe aquela coisa, quando fica muito popular, já não é nem a grande mais coisa quando está tão popular. Eu acho que está num momento que está estabilizando. Tem muita gente aparecendo, acho que vai sumir muita gente daqui a pouco. Muita gente Igual aconteceu com o lançamento. Igual com o lançamento, um monte de gente vai desaparecer, vai ficar ali uma meia dúzia que vai sobreviver, porque tem muito detalhe no high ticket, sabe? Que muita coisa que as pessoas não falam, que não entendem. E o high ticket envolve não só você vender, uma oferta, mentalidade, mas envolve você ter uma estratégia de produção de conteúdo, envolve você ter uma boa estratégia de venda, sabe, um processo. Então, tem um conjunto de fatores que se complementam. E ele é, em certo nível, né, para quem quer escalar, um pouco mais complexo. Acho que não é... Para quem está assim, querendo ensinar isso ou falar, acho que assim, vai ter muita gente que vai desaparecer falando disso. Para você que está ouvindo esse episódio, 2 coisas importantes. Primeiro, você quer vender mais, quer dominar técnicas de high ticket, técnica de prospecção e muitas outras? Primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Você está ouvindo pelo Spotify, já dá 5 estrelas. Se inscreve que assim, toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Sandro, se você fosse dar um conselho, tá, para o Sandro, lá na comunidade, que ia começar toda a jornada dele. E o que é impressionante na história é que muitas vezes a gente foge da dor, né? Mas a tua dor ela foi fundamental para te forjar, né? Você não estaria aqui se não tivesse passado por essa girada da roda, assim como cada um de nós
passou por momentos fáceis, momentos difíceis, e muitas vezes os momentos difíceis foram muito mais importantes para nos preparar para o nosso sucesso, para o nosso crescimento, do que o momento fácil. Mas que dica você daria para quem está numa situação semelhante àquela ali, tipo, ou de quase pulando no trilho, ou lá atrás no início da história? Cara, é engraçado você perguntar isso, porque hoje eu estava escrevendo um texto, Thiago, e eu estava escrevendo sobre isso, né? Que eu falava sobre que a fé é o remédio para o desânimo, sabe? Acho que o que mantém a gente preso quando tudo parece que não funciona, tudo parece dar errado, e quando parece que você não tem mais forças, você precisa se agarrar em alguma outra coisa. Você precisa ter fé. Porque muitas das vezes a gente vive hoje num momento em que você olha o Instagram e parece que todo mundo é super-herói. Que todo mundo, né? Que ninguém erra, que ninguém erra, que tudo é perfeito, não sei o quê. E é muito fácil você olhar para tudo isso e, diante disso, você se achar muito pequeno, muito impotente, sabe? Muito incompetente o tempo todo. E às vezes, você, nessa ânsia de poder querer alcançar isso, essa coisa chamada sucesso, que as pessoas estão buscando, sem saber até direito o que é, né? Mas, às vezes, você chega uma hora e você fala, cara, não tem mais como eu ir, eu já esgotei, eu já não tenho mais energia, eu já não tenho mais força. E isso muitas vezes acontece porque você só conta com você, sabe? Você só conta com você. E você não pode contar só com você. Esse é o ponto. Você não pode contar com você porque você não dá conta mesmo. Entende? Você não dá conta mesmo. Você é um ser finito, limitado, e não dá conta. Então, você não vai fazer nada que seja, de fato, grandioso sozinho. Para a sua vida sozinho, sabe? Contando só com você. Você precisa contar com ajuda. Cara, animal. Cara, a sua história é incrível. Tipo assim, realmente me impactou. E eu lembrei de um papo que eu e você estávamos tendo na segunda-feira, não sei se você lembra. Lembra? Sim. Eu perguntei... Cara, assim, o Léo, né... Cara, tá fazendo um trabalho incrível no time de marketing, né? A gente tem uma série de desafios. A escala, ela é absurdamente desconfortável. O custo por lead muda, a conversão, caramba e tal. E ele revolucionou, mudou completamente a empresa, multiplicou por 10 todos os números e o caramba 4, se tornou sócio da Growth. E eu perguntei para ele assim, cara, qual que é o teu sonho? Né? Aí, você quer responder? Não, pode falar. Aí ele falou para mim assim, cara, o lugar onde eu moro tem muita pessoa passando muita dificuldade, passando muito problema. E muita gente na merda. Né? E eu entendo que o que a gente está fazendo aqui, a gente muda a vida dessas pessoas. Porque quando a gente implementa uma máquina de vendas numa empresa, não é apenas essa empresa que aumenta o faturamento. Né? Essa empresa, ela vai contratar mais gente, ela vai gerar mais emprego e ela vai contribuir para que toda essa dificuldade que diversas pessoas estão passando possa ser menor. Né? E a nossa meta nos próximos 5 anos é impactar 15 mil empresas. Que massa. Eles vão falar de 5 mil, mas eu sempre chuto a bola para cima. Ótimo. E eu acredito de verdade que crescimento é um instrumento de libertação. E o nosso grande objetivo é dar acesso ao máximo de pessoas, sejam elas clientes ou não. Né? Porque quando a gente faz com que o empreendedor tenha um negócio que prospere e que cresce, a gente está trabalhando para construir uma sociedade melhor. E é isso que me tira da cama todos os dias, 5 horas da manhã. E o Léo falou isso com o olho cheio d'água. Né, Léo? Por que você se emociona quando você pensa nisso? Cara, porque quando você para pensar, às vezes as pessoas não conseguem sair da realidade, por exemplo, que ele estava, porque ela não consegue enxergar. Então ela precisa de alguém. E é isso que a gente faz. Total. Mostrar que existe uma outra possibilidade. Se a pessoa vai seguir ou não, aí é uma escolha dela. Mas ela pelo menos tem a oportunidade de ver. E assim, você tá tão certo, cara, porque eu lembro que... Eu tava falando que você falou que eu lia muito, né? E quando eu lia, eu queria achar história de pessoas que tinham passado pelo aquilo que eu passei, que tinham saído onde eu saí. Porque eu queria achar assim, cara, será que tem um caminho? Será que tem alguém que eu possa olhar? Será que tem uma referência? Será que tem um jeito? E eu precisava de uma história. E essa era a minha busca. Eu li o tempo todo buscando uma história. Eu lembro que eu tinha uma fascinação de encontrar uma história de alguém que pudesse falar assim, olha, eu vim do zero, eu vim com condição nenhuma, e eu olhava, porque quando eu olhava minha volta, eu só via pessoas que já tinham dinheiro e que tinham mais dinheiro. Né? Eu falei, pô, mas é fácil, como é que você faz quando você não tem nada? De onde você parte quando você não tem nada? E nesse ponto, eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito legal também, né? Porque
eu acredito que vender, cara, é assim, é a coisa mais democrática que existe, é a oportunidade mais democrática, mais libertadora que existe para você poder mudar a sua vida. Não tem nada que pode mudar a sua vida além do que vendas, né? Acho que nada é tão possibilita tanto que você mude sua vida do que vendas, porque você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter um pré-requisito, você não precisa ter nada, só precisa ser capaz de vender. E você vai ser julgado e remunerado não pelo teu passado, mas pelo que você faz para frente. Exatamente. E é justamente o que eu acho até impressionante, porque, por exemplo, a gente fez algumas turmas de SDR, né? Para quem não sabe, o começo ali da carreira de vendas, né? Pessoa responsável por agendar a reunião. Exato. E é um salário bem inicial ali, a pessoa está começando, a gente fez alguns cursos gratuitos, formou algumas pessoas. Cara, teve gente que realmente aplicou muito o que a gente ensinou. E quando eu navego ali pelo LinkedIn e outras plataformas, cara, eu vi que teve gente que chegou a se tornar sócio de empresa já. Isso tem 1 ano e meio. Então foi uma coisa muito rápida. Que legal, que massa, animal. Só que, cara, abriu uma oportunidade para uma pessoa que estava começando, ela agarrou essa oportunidade, colocou a mão na massa e deu um salto assim muito grande em um curto espaço de tempo. Então eu acho que esse é um poder que vendas têm. Sim. Não, e gente que tava assim, cara, lá no interior do Nordeste e hoje está morando em São Paulo. Olha só. Porque aprendeu online, gratuito, aplicou para uma vaga, foi aprovado. Né? E não é um, não, são vários. Vários. Sandro, cara, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, pela oportunidade de bater esse papo contigo. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser uma ajuda, quem quiser se tornar um cliente de alto valor, se tornar um cliente do cliente de alto valor, né? Como é que faz para te achar? Cara, Instagram, melhor lugar pra você me achar, né? O Sandro San. Melhor lugar. Também tem cliente de alto valor também, é um lugar que você consegue achar bastante coisa ali, inclusive conteúdo. A gente tem bastante conteúdo falando sobre isso, sobre como vender mais caro, como cobrar, enfim, os desafios que a gente enfrenta nisso tudo. Pode me encontrar por lá. Leonardo Alexandre, onde que te acha? LinkedIn ou Instagram é igual, leonardo.alexandre.si. Ó, thiago.reis.gm, Instagram e TikTok, tem dancinha no TikTok. Eu quero ver não? essa. E LinkedIn, Thiago Reis Growth Machine. Vambora pra conta.